Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. E hoje, gente, eu queria comentar um assunto com vocês que repercutiu muito no Twitter. É uma fala do Felipe Massa, né, piloto brasileiro, ex-piloto brasileiro de Fórmula 1, piloto da Stock Car atualmente. Ele estava no Flow, né, no podcast Flow, lá com o Igor 3K, com o Tony Kanaan e com o Rubens Barrichello. E essa frase do Felipe Massa, parafraseando o ex-dono da categoria, né, da Fórmula 1, o Bernie Ecclestone, sobre o Campeonato Mundial de 2008, repercutiu muito. Tem muitos fãs do Lewis Hamilton xingando o Massa, falando mal do Massa, uma coisa completamente desnecessária. E eu queria vir aqui justamente para fazer um vídeo explicando para vocês um pouco a situação e também deixando a minha opinião sobre o que o Felipe Massa acabou falando naquele vídeo e o que está sendo comentado nas redes sociais. Então, antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa seu comentário, quero ouvir a opinião de vocês sobre o campeonato de Fórmula 1 de 2008. E também aqui na descrição vão estar todos os links do Japão FC, o projeto com o qual eu estou colaborando nesse momento, tudo sobre o futebol japonês você encontra por lá, beleza? Bom, eu vou deixar esse vídeo retirado, né, esse trecho retirado do podcast Flow aqui logo mais para vocês verem e tirarem as suas próprias conclusões, né? Mas resumindo o que o Felipe Massa vai falar. Ele fala sobre o Bernie Ecclestone ter revelado numa entrevista que eles descobriram sobre o Singapura Gate em 2008, mas para não manchar o nome da Fórmula 1, eles decidiram ficar quieto e deixar o ano mudar, para assim não poderem fazer nada com relação ao resultado da corrida. Confere aí o que o Felipe Massa falou no Flow Podcast. Depois o Bernie Ecclestone, né, que hoje ele não é mais dono da Fórmula 1, faz uma entrevista e a pergunta era: você acha o Hamilton e o Schumacher, que são os dois maiores campeões da Fórmula 1? Ele falou assim: não, para mim é o Schumacher. O Hamilton, para mim, não tem o mesmo número de títulos igual o Schumacher, porque em 2008, né, a gente descobriu em 2008, é a gente que ele fala, é ele, que era o dono da categoria, e o presidente da FIA. Os dois caras que comandam tudo, né? A gente descobriu em 2008 e resolvemos ficar quieto para não sujar o nome da Fórmula 1 até mudar o ano. E aí, quando mudou o ano, de repente descobriram no meio de 2009. Então, a gente descobriu em 2008 e ficamos quietos para não sujar o nome da Fórmula 1. Então, para mim, aquele título é do Felipe Massa e não... Então... E aí, para você que não lembra o que é o Singapura Gate, eu explico para você o que é o Singapura Gate. O Singapura Gate é um escândalo na história da Fórmula 1 que foi protagonizado pelo Flávio Briatore, né, que era chefe de equipe da Renault em 2008, ele que também era chefe da Benetton nos anos 90, a Benetton acabou virando a Renault nos anos 2000, e o piloto brasileiro Nelson Piquet Jr., o Nelsinho Piquet. Qual teria sido o acordo? E a gente, só para deixar claro, a gente não sabe até hoje se tem uma participação ou não do Fernando Alonso, que era companheiro do Nelsinho naquele ano. Qual que era o esquema? O Briatore, ele viu em uma das corridas daquele ano que uma estratégia de box podia ser vantajosa caso ocorresse um safety car, né? Naquela época, o safety car entrava na pista e o box fechava, né? Então não seria permitido aos pilotos fazerem o seu pit stop para troca de pneus e também naquela época que era permitido o reabastecimento de gasolina no carro. Esses pilotos, com a entrada do safety car, não podiam entrar e só seriam liberados, né? A bandeira verde seria dada e o box seria aberto novamente para que os pilotos fizessem as suas paradas. E o que aconteceu nessa corrida, se eu não me engano, na Alemanha? O Nelsinho acabou tendo um problema e precisou parar nos boxes antes de todo mundo, né? Ele antecipou a sua parada. Nas voltas seguintes acabou rolando um safety car, então o Nelsinho, de último basicamente, que ele estava, ele foi parar em terceiro, né? Ele foi parar em terceiro, acabou indo para o pódio,
um dos poucos pódios do Nelsinho na Fórmula 1, se não o único. Admito que eu não lembro nesse momento. E para Singapura, o Fernando Alonso ia largar da 15ª colocação. Ele teve problema no seu carro durante o Qualify e ia largar da 15ª posição. O que o Flávio Briatore acabou fazendo? Ele armou com o Nelson Piquet Jr. para que em uma determinada volta da corrida ele batesse propositalmente, causando um safety car. E como ele causaria o safety car? Batendo em um ponto específico da pista. Algumas voltas antes, Fernando Alonso tinha feito a sua parada no box. E ele foi muito beneficiado por essa parada antecipada e pôde partir para a vitória, né, após a batida proposital do Nelsinho, a entrada do safety car, e depois que o safety car saiu da pista, todos os outros concorrentes do Alonso acabaram parando. O Alonso assumiu a primeira posição. Singapura é uma pista muito difícil de ter ultrapassagem, né? Uma pista de rua que é bem estreita, então o Alonso acabou indo direto para vitória. O que aconteceu demais nessa corrida? O Felipe Massa era o líder da prova no momento em que o Nelson Piquet Jr. bate o seu carro propositalmente na volta 15. Eu não lembro exatamente o número da volta, mas o Felipe Massa era o líder. E tinha uma boa distância, né, para o segundo colocado. E aí, o Nelsinho bate, o Alonso assume a liderança, o Felipe para nos boxes. E já é muito difícil você conciliar, já era muito difícil você conciliar a troca de pneus com o reabastecimento. A Ferrari acabou se perdendo, ferrarou como sempre, e o Felipe acabou saindo levando com ele a mangueira de reabastecimento. Então ele teve que parar no final do pit lane e esperar que um funcionário da Ferrari, né, um membro ali da pit crew da Ferrari, fosse até ele retirar a mangueira de reabastecimento. Nisso, ele foi ultrapassado por basicamente todos os carros, todos os seus adversários, e terminou a prova na 13ª colocação, garantindo um total de 0 pontos. Seu concorrente direto no campeonato, Lewis Hamilton, não teve problema nenhum no reabastecimento, na troca de pneus, e acabou terminando a corrida na 3ª colocação, levando 6 pontos para casa. Ao final do Campeonato Mundial de 2008, Felipe Massa foi vice-campeão para Lewis Hamilton, com apenas 1 ponto de diferença. Se essa corrida, conforme o regulamento, fosse anulada devido à manipulação de resultado da Renault e do Briatore, o Felipe teria sido campeão com 5 pontos de vantagem para o Lewis Hamilton, né? Então, ele teria sido campeão do mundo naquele ano. Isso é um demérito do Hamilton? Não, longe disso, tá? O Hamilton correu muito bem aquele ano, mereceu ser campeão. O grande problema, a grande discussão aqui está na fala do Bernie Ecclestone, o ex-dono da Fórmula 1, que diz, como vocês viram no trecho retirado do Flow Podcast, que ele e o presidente da FIA descobriram em 2008 a manipulação. Mas para não sujar o nome da categoria, que já vinha também do escândalo envolvendo o Ron Dennis e a McLaren espionando o carro da Ferrari em 2007, que eliminou também a equipe inglesa daquele campeonato mundial de construtores, para não sujar o nome da categoria, eles decidiram ficar quieto. E em 2009, com a demissão do Nelsinho no meio da temporada, a família Piquet foi ao Reginaldo Leme, que revelou em transmissão em rede nacional na Globo o escândalo, e aí deu início às investigações, deu-se início a todo aquele processo que baniu o Flávio Briatore da Fórmula 1 e também acabou causando alguns problemas pro Nelson Piquet Jr. E, como eu falei, até hoje a gente não sabe se o Alonso estava envolvido ou não. Essa declaração do Bernie Ecclestone, ela é muito forte, porque de acordo com o regulamento, com a manipulação clara de resultado da corrida, a corrida de Singapura deveria ter sido anulada e, por consequência, o Felipe Massa seria campeão do mundo. Porém, quando mudou o ano, isso não poderia mais acontecer, também de acordo com o regulamento. Como eu disse, isso não é demérito nenhum para o Lewis Hamilton, beleza?
O que levou muita gente da fanbase do piloto inglês a ficar pistola, magoada com o Felipe Massa, foi justamente o fato de que também, como você viu aqui no vídeo, o Bernie Ecclestone ter dito que para ele o Lewis Hamilton não era heptacampeão do mundo, para ele sempre 2008 seria do Felipe Massa. Gente, vamos lá. O Felipe não tem culpa, tá? Se você é fã do Hamilton, como eu sou fã do Hamilton, não tem porquê. Não tem porquê aí atacar o Felipe, né? Muita gente está utilizando a opinião política do Felipe, o que para mim pouco importa se ele é ou não é, se ele votou em X ou votou em Y, isso para mim não importa. Mas o que tem que ficar claro é que, primeiro, não é uma fala do Felipe, não é uma opinião do Felipe. O Felipe tem total direito de se sentir prejudicado nessa história, até porque ele é o único prejudicado dessa história. Você perdeu um campeonato mundial de Fórmula 1 porque um compatriota seu ajudou numa manipulação de resultados, cara, isso eu acho que eu nunca vi na história da Fórmula 1. Acho que nem na história do esporte eu cheguei a ver. O Felipe tem total direito de se sentir prejudicado, ele tem total direito de ficar chateado, e por muitas vezes o próprio Felipe já deu declarações defendendo o Hamilton. Eles tinham uma grande rivalidade no passado e ele defendendo o Hamilton. O Lewis não tem culpa, o Lewis não é culpado. Eu já vi o Felipe falando diversas vezes do incidente e sempre falando, pô, o Lewis não tem culpa nenhuma disso, ele é o campeão. Então, gente, não tem por que atacar o Felipe Massa, beleza? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro na minha opinião. Segundo ponto, na minha opinião, isso é um fator histórico. Como eu disse, foi a primeira vez que eu vi no esporte um título mundial ser decidido por conta de uma manipulação de resultados. É claro que a Ferrari também entregou a paçoca diversas vezes ao longo de 2008 e podia ter tornado a vida do Felipe muito mais fácil. Mas também é fato de que a manipulação do Singapura Gate prejudicou o Felipe em pelo menos uma diferença grande de pontos, né? Como eu disse, o campeonato de 2008 terminou empatado, terminou com o Lewis um ponto à frente, né? O Lewis foi ganhar o título literalmente na última curva de Interlagos. Uma história traumatizante para a maioria dos torcedores brasileiros. O que eu teria feito se eu fosse da Fórmula 1? Eu teria entrado em contato com o Lewis Hamilton, explicado a situação e perguntado ao Lewis se haveria a possibilidade de um reconhecimento do Felipe Massa como um campeão mundial. Não sei se o Hamilton aceitaria ou não. Claro, o Lewis tem total direito de negar, beleza? O título de 2008 é dele. Ele ganhou na pista com essa manipulação. Então eu teria entrado em contato com o Lewis, perguntado, explicado a situação e perguntado a ele: você aceita ceder o título de 2008 ao Felipe Massa? Se sim, fazemos essa revisão histórica, damos ao Felipe o título que ele merece, aceitamos que teve a manipulação de resultado da Renault e refazemos aquela temporada, indo também contra o regulamento, mas aplicando a justiça, né? Indo contra o regulamento, mas aplicando a justiça. Se o Lewis negasse, o título continua com ele, como eu disse, ele tem total direito de negar, e vida que segue. Agora, o que fica bem claro é, se não tivesse tido a manipulação de resultados, certamente o Felipe não teria saído do box com a mangueira acoplada, não teria perdido posição na pista pro Lewis e para muitos outros pilotos, e não teria perdido o campeonato por apenas um ponto. Então, se a gente for ser justo, o Felipe Massa é o campeão do mundo de 2008. Se a gente for seguir o regulamento, que nem sempre é justo, então o Felipe não é campeão de 2008. O campeão de 2008 segue sendo Hamilton. E aí muita gente fala de 2021. Mas se der o título pro Massa, tem que dar 21 pro Hamilton. Aí entra um ponto diferente. O título de 2021 pro Max Verstappen
não veio decorrente a uma manipulação. Veio decorrente a um erro da direção de prova. Tá? Um erro é diferente de uma manipulação. Um erro, levando para os termos do futebol, um erro é quando um time perde um campeonato porque um juiz não marcou um pênalti ou anulou um gol que era legal de alguma equipe. Uma manipulação de resultados é quando uma equipe é campeã com claras provas de que foi armado para que ela fosse campeã. Beleza? Isso é uma manipulação e é diferente de um erro. O que aconteceu em 2021 foi um erro do Michael Masi e da direção de prova. Eles erraram na decisão de não dar a bandeira vermelha no acidente do Latifi, de não permitir que todos os carros passassem, né, deixassem de ser retardatários. Errou em deixar só o Verstappen e o Hamilton colados e o Verstappen ainda com um pneu mais novo. Para ser aplicado o regulamento e aplicada a justiça, os dois deveriam ter largado depois de bandeira vermelha com o mesmo conjunto de pneus. Beleza? Foi um erro. Mas não houve uma manipulação da Red Bull para que o Lewis perdesse o campeonato. Não houve uma manipulação da Red Bull para que o Verstappen fosse campeão. O que houve em 2008 foi uma manipulação, e nem de uma equipe concorrente ao título. O título naquele ano foi entre Ferrari e McLaren. Não foi, a Renault não participava da disputa. Foi uma manipulação, inclusive, de terceiros para ganhar uma única corrida. Então é muito diferente o de 2021 com o de 2008. Eu não acho que se fossem dar o título ao Massa de 2008, teria que obrigatoriamente 2021 ser entregue ao Hamilton. Não acho isso, tá? Muita gente diz, beleza, dá o 2008 pro Massa, o Hamilton continua hepta porque ele foi campeão em 21. Não, foi um erro, beleza, foi um erro. Nos anos 80, anos 90, também teve um erro com o Ayrton Senna. Também teve um erro com o Ayrton Senna. Nem por isso o torcedor brasileiro fala, não, o Senna é tetracampeão, o Prost é só tri. Não, teve um erro. No ano seguinte o Senna foi lá e deu a volta. Teve um erro, não foi uma manipulação. Houve, sim, como houve com o Hamilton em 2021, um total descaso da direção da Fórmula 1 e da direção de prova. Mas não houve uma manipulação clara e comprovada. Então é isso, gente. Eu adoro o Lewis Hamilton. Acho ele um dos melhores pilotos de todos os tempos. O maior de todos os tempos. Acho que foi sacanagem o que fizeram com ele em 2021. Mas também acho que foi sacanagem o que fizeram com o Massa em 2008. Tá? Não tem por que ir atacar o Massa. Não tem por que ir atacar o Hamilton. Não tem por que atacar ninguém. Nem mesmo o Nelsinho tem que ir atacar. Beleza? Por mais que ele tenha sido o pivô, você tem o direito de desgostar do cara, como eu desgosto do Nelsinho, tá? Eu desgosto do Nelsinho porque acho que eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Acho completamente antiético. Então eu desgosto, mas eu não vou atacar o cara. Beleza? Não tem porquê. E aí, a minha opinião é justamente essa. Eu acho que deveria sim se considerar ver se o título de 2008 iria para o Felipe Massa. Mas em compensação, não tem por que eu premiar o Hamilton por conta de um erro. Por mais que o Hamilton tenha sim sido prejudicado. Um erro é diferente de uma manipulação de resultado. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui no comentário. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês. Singapura Gate, temporada de 2008, temporada de 21... Quem são os verdadeiros campeões mundiais? Quero saber a opinião de vocês. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. E também de passar no Japão FC, projeto com o qual eu colaboro. Os links estão aqui na descrição. Beleza? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, desculpa o vídeo longo, mas eu precisei contextualizar. E é isso, gente. É muito complicado. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar. Mas eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais.